Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Containers Docker para iniciantes aqui no canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e na aula de hoje nós iremos falar sobre Dockerfile, como construir as nossas imagens Docker a partir de um arquivo de configuração. Então, vamos lá, bora para o nosso código. Estou aqui com o meu VS Code e primeiro, antes de iniciarmos aqui já as nossas codificações, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Dockerfile. Então, para iniciar, eu vou criar aqui nosso primeiro arquivinho, criem aí o Dockerfile, que esse é o arquivo padrão, tá? Especificamente com esse nome, o Dzinho maiúsculo aí, como uma das melhores práticas ali já impostas pelo Docker para que você crie o seu primeiro arquivo de configuração. Vou criar aqui também um arquivo chamado readme.md, como também uma melhor prática de versionamento. E se você ainda não conhece sobre versionamento, eu vou deixar um card aqui da nossa playlist do nosso curso de Git também, certo? E aí, o que acontece, pessoal? Afinal, o que é o Dockerfile, né? O Dockerfile ele é um arquivo que contém todas as instruções para criarmos as nossas imagens personalizadas do Docker. A gente viu em outras aulas como consumir imagens diretamente do Docker Hub e nesta aula nós iremos aprender a criar as nossas próprias imagens utilizando o Dockerfile. Então, um exemplo prático de uso do Dockerfile é que você pode pegar a sua aplicação, a sua API em Python, em Java, em PHP, em qualquer linguagem, empacotar dentro de um container e quando ele for iniciado, o que está sendo executado será a sua API e não um outro software qualquer, tá? Então, para a gente iniciar, vamos começar aí pela estrutura básica do nosso Dockerfile, tá? Então eu já vou escrevendo aqui para a gente já começar a ter uma ideia de como que funciona essa questão do Dockerfile. A primeira instrução que a gente precisa ter no nosso arquivinho é uma instrução chamada from, tá? Essa instrução ela define qual que vai ser a nossa imagem base, tá? E como que a gente sabe qual é a nossa imagem base? Para sabermos a nossa imagem base, a gente pode consultar aquele carinha que a gente também já falou em outras aulas, que é o Docker Hub. Então eu vou abrir aqui o Docker Hub e a gente pode ver aqui que eu tenho N imagens que também eu posso utilizar ali no meu Dockerfile, não só utilizando o comando run para iniciá-la de uma vez, mas também para construir uma imagem a partir dessas imagens que já existem aqui no Docker Hub, tá? Então, vamos imaginar aqui, vou pegar aqui a imagem do Nginx, que é a nossa imagenzinha padrão, né? Todo mundo sempre começa ali utilizando pelo Nginx, então também não vou fugir muito disso. Vamos pegar aqui, ó, Nginx. Então a gente tem aqui essa imagem aqui, ó, pode ver a página do Nginx, e aí eu tenho aqui, ó, várias imagens, eu venho aqui nas tags, e aí é onde eu vou de fato selecionar a imagem que eu quero utilizar como base do container que eu vou construir, tá? Aqui a gente está utilizando o Nginx, mas, por exemplo, você pode utilizar uma imagem do Ubuntu e fazer a instalação do Nginx diretamente nessa imagem, tá? Acaba dando um pouquinho mais de trabalho e a ideia da reutilização, do reuso também nos containers é algo extremamente importante porque vai fazer você economizar muito tempo, tá? Porém, atenção com as imagens, principalmente com essa questão de vulnerabilidade, porque se você for utilizar na sua empresa e colocar no ambiente de produção, é importante que ela tenha o mínimo de vulnerabilidade possível e de preferência nenhuma. Acaba sendo um pouco difícil, tá? Mas é importante ficar atento, principalmente com as críticas, né? Eu acho que essas são as únicas imagens que a gente não deve de forma alguma colocar aí em produção na empresa que a gente trabalha, ou até mesmo se você tiver aí um projeto pessoal e for para produção para deixar público, não coloque porque isso vai ser de fato explorado por alguém uma hora, tá? Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui se eu colocar latest, e normalmente as versões mais recentes ela vem aqui com esse nome, ó. Vamos ver até se tem aqui, ó, há 19 dias atrás de quando esse vídeo está sendo gravado. Então é uma imagem bem recente, ó, pode ver que ela nem vulnerabilidade crítica tem, porque é muito recente, né? Então eu vou pegar aqui, ó.
pode ver que aqui a gente já tem um comandinho, posso fazer um copy aqui, ele pedindo para eu fazer um pull dessa imagem, mas eu quero somente o nome da imagem, então eu vou copiar aqui nginx e a tag latest. E aí, voltando aqui no nosso Dockerfile, vou colocar aqui, ó, nginx latest. Então, a partir de agora, a gente tem uma imagem base para iniciarmos a construção da nossa imagem Docker. Um próximo comandinho que a gente vai ter aí é o comandinho run. Tá? Esse comando, ele executa os comandos no momento da execução do build do nosso container, ou seja, quando a gente inicia a construção dele, eu posso passar diversos comandos aqui para serem executados dentro do meu container antes dele durante a sua construção, né? Então eu posso fazer aqui, por exemplo, um apt-get update, e eu posso também fazer aqui, por exemplo, um apt-get install. Vou passar aqui o "-y", porque é extremamente importante que a gente não deixe nenhum tipo de interação para ser colocada ali no momento da construção da nossa imagem, porque nós não teremos esse acesso, por exemplo, para colocar um yes, para aceitar um contrato. Então é sempre importante que você automatize também essa parte. E no caso do apt-get, eu passo ali o "-y" e ele vai ter a pergunta se eu quero instalar, e eu já estou colocando que sim, eu quero fazer essa instalação. Então, o comandinho run, ele serve para isso, tá? Então, tudo que eu quero instalar, se a gente pegar e falar assim, ó, eu quero também fazer aqui um run e eu quero fazer, por exemplo, um ls espaço -la barra para saber o que eu tenho ali no diretório root, né, do meu container, também é possível, né? Fique atento com a versão do container que você vai utilizar. Muitas vezes essa informação tem lá no site do desenvolvedor. Se, por exemplo, é uma distribuição do tipo Debian, Ubuntu, CentOS, para você saber o comandinho que você vai colocar. Como eu já utilizo há algum tempo essa imagem, eu sei que ela tem ali uma base Debian, né? Uma base Debian, então eu sei que eu posso utilizar o comando apt-get aqui. Tá? Então é isso, o comando run, ele serve para que a gente execute os comandos dentro do nosso container, tá? Um outro comando também extremamente importante no nosso Dockerfile é o copy, tá? Esse comandinho aqui, ou essa instrução dentro do nosso arquivo de configuração, ela vai fazer com que a gente copie algo do lado de fora do nosso container para dentro do nosso container durante a construção dessa imagem. Um exemplo, se eu vim aqui, olha só, o meu arquivo Dockerfile, ele está aqui nessa pasta. Dentro dessa pasta eu tenho aqui um arquivo readme. Vou até fazer um ls aqui para a gente ver, ó. Então eu tenho um readme. Se eu vir aqui, criar uma pastinha com a minha aplicação, por exemplo, então eu vou colocar aqui todo o meu código dentro dessa pasta app. Vou colocar aqui um arquivo chamado index.html. Ok? E aí o que eu quero fazer? No caso, eu vou precisar copiar o meu arquivo ou todos os arquivos da minha aplicação para dentro do meu container. E aí eu vou utilizar então essa instrução copy dentro do meu Dockerfile, que vai permitir justamente que eu faça isso. Então eu posso vir aqui e fazer, ó, app/index.html e posso falar ali uma pasta destino que eu quero copiar esse meu arquivo. No caso, se a gente estivesse utilizando ali um caminho padrão, né, num PHP, com alguma coisa assim, var www, vou colocar aqui HTML, por exemplo, e dentro do meu container, tá? Então aqui é local e aqui é dentro do meu container que eu estou fazendo a cópia do arquivo index.html. Você pode fazer também a cópia da pasta inteira, tá? Para dentro de um diretório, e também pode especificar exatamente um único arquivo fazendo assim, tá? E você pode também copiar ele renomeado, tá? Então você pode colocar aqui assim teste HTML e ele vai fazer a cópia do index, e lá dentro do nosso container esse arquivo vai chamar teste, tá? Uma outra coisa também que rola bastante confusão quando se está aprendendo Dockerfile é qual que é a diferença do copy e do add, né? O add, ele vai permitir aí que a gente faça a extração, né, de um determinado arquivo
tanto pode ser local quanto pode ser remoto. Então aqui no caso, eu poderia com o ADD, ao invés de copiar um arquivo de fora, eu poderia colocar ali um HTTP, dois pontos, alguma coisa assim, tipo, para baixar um curl, para baixar um software qualquer, depois descompactar ele diretamente nesse comando ADD, tá? Porém, prefira sempre que possível utilizar o copy, porque o ADD é um comando imprevisível. É muito mais fácil se você for fazer algum tipo de instalação, você executar, utilizar ali a instrução run do que a instrução ADD. Vocês vão ver que é muito difícil, tá? Às vezes eu vejo ser muito utilizado, por exemplo, quando você quer um pacote que faz parte de um repositório extra, por exemplo, do Debian ou do Ubuntu, e você adiciona, por exemplo, esse pacote, né? E esse arquivo de configuração desse pacote. Aí eu vejo algumas pessoas utilizando o ADD, mas eu particularmente não recomendo que você utilize o ADD. Prefira sempre o copy quando for fazer a instalação, utilize o comandinho o run. Mas é importante para você saber que existe, porque com certeza você vai se deparar com esse comandinho por aí. Um outro cara também, que a gente tem uma outra instrução, eu vou deixar aqui o ADD, tá? É a instrução expose. Tá? Essa instrução expose, o que ela faz? Ela declara para o seu container qual que é a porta que a sua aplicação vai ser iniciada. Então, no caso, você tem ali uma API em Python que iniciou na porta 5000, você tem que dizer para o seu container que a sua API vai ser executada na porta 5000 para que ele faça a liberação automática da porta e que você consiga fazer o bind dela ali, utilizar, acessar via quando tiver no Kubernetes ou até mesmo local, você consiga ali definir uma porta da sua máquina local para o seu container, tá? E nesse caso, a porta do seu container vai ser a porta que você vai definir aqui. Beleza? Um outro comandinho também, muito importante que a gente tem aí no Docker, é o comandinho entry point, tá? Entry point. Esse carinha aqui, ele é muito importante, porque ele é um ponto de entrada fixo da nossa aplicação. E aí vem agora também um outro dilema, né? Qual que é a diferença do entry point e do CMD? Que também é um comandinho aí, que é como se fosse um ponto de entrada da nossa aplicação. A principal diferença é que o CMD ele pode ser sobrescrito. Tá? Então, no caso, se você coloca ali assim, o meu container ele vai iniciar utilizando o CMD. Mas às vezes você tem ali um comando extra que você quer iniciar num outro servidor utilizando um comando diferente. Aí você não precisa reconstruir a imagem, você pode simplesmente, se no fim o seu ponto fixo de entrada for o CMD, você consegue substituir esse comando por um novo comando também. Agora, se você estiver utilizando o entry point, ele é fixo, né? Então ele acaba sendo um ponto de entrada fixo, porém ele aceita argumentos. Mas, por exemplo, se você tiver ali um script shell, por exemplo, que vai fazer startar a sua aplicação, e no final você pode passar ali, por exemplo, um argumento se é web, se é um cron, se é um worker, você vai conseguir passar. Só que o caminho do seu executável ali, do seu shell, você não vai conseguir mudar. Diferente se você estivesse utilizando o CMD, certo? Então, se a gente fosse falar aqui o que eu preciso para construir uma imagem Docker utilizando um Dockerfile, esses são os principais comandos, mas existem outros, tá? Existe o arg, tá? Esse cara aqui, ele é um argumento que durante o seu build você pode passar esse argumento como uma variável, né? Então, por exemplo, você pode passar o ID de um build, você pode passar, por exemplo, o valor de uma variável através do argumento. E também temos as envs, né? Então é possível também, dentro do nosso Dockerfile, setar dentro do nosso container uma variável de valor fixo. Tá? E para isso você vai utilizar a instrução env. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma importante. Tem mais algumas, uma outra também importante é o user, né?
Esse cara aqui você pode definir o usuário que o seu container vai ser executado. Isso é importante quando você tem alguma compliance para cumprir e o seu container não pode ser executado utilizando o root. Ele precisa ser utilizado, ser executado utilizando um usuário com menos privilégio. Então você consegue, através dessa instrução user, passar um usuário com menos privilégio para ser utilizado também dentro do seu container, tá? Um outro também que a gente tem é o health check, né? Por incrível que pareça, a gente tem uma instrução aqui chamada health check. E essa instrução, com ela, a gente consegue monitorar a saúde do nosso container, né? Deixa com que ele fique o tempo todo verificando o seu próprio estado ali, porque a gente sabe, acho que já ouviram isso por aí, mas é uma definição que eu gosto bastante, um container ele nasce para morrer, né? Então, muitas vezes é achar que um container vai ficar sendo executado infinitamente, não pode reiniciar. Talvez você precise avaliar se a sua aplicação ou se o ambiente que você está construindo realmente precisa de container ou não precisa de um outro tipo de serviço para ser executada a sua aplicação, tá? Um outro cara que a gente tem aqui também é o Workdir, né? Esse carinha aqui também ele é bem utilizado porque ele vai ser basicamente o ponto de entrada do nosso container. Então, se você coloca aqui, por exemplo, Workdir e você fizer aqui no seu copy, só copy ponto, o que que vai acontecer? Qual que é a pasta que ele vai copiar? Lá na barra app, tá? Porque você já está dizendo que o seu diretório padrão de trabalho é o barra app. Tá? Então esse também eu acho uma instrução bem útil, eu utilizo bastante também. Um outro cara também que tem são as labels, né? Então você consegue definir labels também no seu container, né? Para que você consiga ali colocar quem é o autor, qualquer versão, algumas informações extremamente úteis ali para você conseguir fazer uma marcação ali no seu container. É muito utilizado ali por containers oficiais, de grandes empresas, mas usualmente por nós usuários assim é muito pouco utilizado, tá? De novo, acho que os mais utilizados aqui mesmo é o from, que ele é extremamente necessário, o env, o user, o run, o copy, o expose e o entry point e o cmd, tá? Esses são os mais utilizados, porém aqui a gente tem uma lista completa de todos os nossos comandos e instruções aí necessárias para construir um Dockerfile. Então, agora que a gente já passou por essa fase de fazer aqui, colocar todas as instruções para a gente construir o nosso Dockerfile, o que que a gente vai fazer agora? Vamos criar o nosso primeiro container, tá? Nossa primeira imagem utilizando o Dockerfile agora de verdade, tá? Então eu vou apagar tudo aqui, vou deixar apenas o from, porque ainda assim vamos utilizar o nginx. E aí, o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o arquivinho, né? Então vou fazer... Primeiro eu não vou fazer a cópia desse arquivo, vamos deixar para fazer numa segunda parte para a gente ver esse cara funcionando. Então eu vou colocar aqui, se eu vou executar um container do nginx, logo a porta do meu expose vai ser a porta 80, que é a porta padrão ali do nginx do servidor web, tá? E também eu preciso fazer a execução de um comando, tá? Eu vou utilizar o cmd aqui, tá? E aí vai ser o que? Eu vou passar nginx, que esse daqui é o binário, tá? O nginx ele é o executável lá do meu servidor web, nginx, vírgula. Depois eu vou passar aqui um parâmetro chamado "-g", tá? Isso daqui é o que faz com que as diretivas sejam passadas diretamente ali para o meu nginx. Essa instrução aqui, tá? Depois eu vou colocar aqui vírgula de novo e vou colocar aqui um daemon off, tá? E aqui o daemon off ele diz aqui para o meu nginx rodar sempre em primeiro plano, tá? Sem fazer o daemon aqui, ou seja, sem diamonizar, né? O que a gente chama aí, ou seja, sem tornar um processo em background, tá? Por quê?
Porque é extremamente importante, se o meu Nginx falhar, o meu container morrer. Tá? Não faz sentido você ter um container sendo executado se o principal dele, que é executar a sua aplicação, não estiver funcionando. Então, como até mesmo na questão de monitorar em grandes clusters que orquestram milhões de containers, essa é uma informação importante, quando um container morre e quando ele está com a saúde ok, tá? Então, por isso a gente vai deixar aqui o daemon como off. Beleza, vou salvar aqui. E agora sim a gente tem o nosso Dockerfile. Tá falando que tem um problema aqui. Ah, tá. Claro que tem um problema. Construir tudo isso dentro do README, mas não tem problema nenhum. Agora a gente copia aqui, ó. Certíssimo. Agora sim, o meu Dockerfile está pronto para ser executado. Beleza? Então eu vou deixar aqui, vou até ajustar aqui esse README. Vou colocar aqui, ó. Dockerfile. Vou colocar aqui também, vou deixar esse cara aqui. Vou deixar ele como um YAML aqui, né? Só pra gente... Não vai adiantar ser YAML. Eu vou deixar como um Dockerfile. Vamos ver se ele funciona. Ah, funciona. Ele entende. Aqui eu estou utilizando o Markdown, tá? Para quem não conhece. E aí, o que acontece? Agora que a gente já tem o nosso Dockerfile criado, vamos executar para ver se vai funcionar de verdade. Para isso, nós iremos precisar utilizar dois comandos, tá? E esses comandos são docker build -t, tá? E aí eu vou dar um nome para o meu servidor. Vou colocar aqui um nome que vai ser o Wilton Infra, que no caso é o meu usuário lá do Docker Hub. E aí eu vou dar um nome. Vou colocar aqui, ó, Nginx, e vou 2 pontos depois passar uma tag. Vai ser a versão 1. Para saber onde eu estou executando, né, onde está o meu Dockerfile, eu vou colocar um ponto. Se não tivesse o meu Dockerfile na raiz aqui de onde eu vou executar o comando, ou seja, na mesma pasta, olha só, meu Dockerfile está aqui, então eu vou executar o comando desse jeito. Se ele tivesse dentro de app, por exemplo, eu teria que passar -f app/dockerfile, tá? Outra coisa, às vezes eu tenho mais de um Dockerfile, eu tenho um Dockerfile com outro nome. Também você precisa passar o -f e dizer o nome exato do Dockerfile que você quer executar nesse build, ok? Então vamos lá, vamos executar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vou limpar aqui. Bom, agora eu vou passar aqui o comando docker build -t para eu poder renomear a minha imagem. E aí eu vou passar aqui, ó, o Wilton Infra, que é o meu usuário, e o nome da imagem que eu quero gerar, que é Nginx, tá? E agora eu vou passar uma tag, que é a v1, e vou passar o contexto aqui, né? Que é onde está o meu Dockerfile aqui, que é o ponto, tá? Lembrando que aqui eu tenho v1, e pode ver que quando eu baixei lá, a tag era latest, tá? Assim como a gente utiliza lá no Git as tags para fazer ali marcações de versão, no Docker também é a mesma coisa, tá? No meu caso aqui vai ser a V1, poderia ser a 1.0, tá? Enfim, aí cada um sabe ali, segue um versionamento semântico também bem bacana, de acordo com o repositório que você tiver, que é sucesso, tá? Então passei aqui o meu contexto e agora vou executar aqui. Olha só, ele está indo lá, baixando a minha imagem lá no Docker Hub, tá? Fez ali a construção e já deixou aqui para utilizar, tá? Então se eu fizer aqui, ó, Docker Images, vamos ver aqui, eu tenho bastante imagem, mas vamos pegar essa imagem específica que eu criei aqui por último, ó. Aqui, ó. Ah, ele já deu aqui que eu queria 6 dias atrás. Poxa vida, eram os meus testes. Então vamos fazer o seguinte, a gente vê que ele criou, vou fazer de novo e vou colocar agora um V2, tá? E também para mudar um pouco aqui, vamos acrescentar uma informação, vamos executar um run, e vamos fazer um apt-get, ó, update
e apt-get install cur. Vamos ver se vai funcionar? Só para a gente ver também o comportamento do meu Dockerfile. Vou executar aqui o Docker build novamente. Olha só, e ele executou aqui o comando, já exportou, tá? E aqui uma coisa interessante, pessoal, é que o porquê que é muito rápido essa execução. Porque o Docker ele tem um sistema de cache extremamente poderoso, então ele já sabe que eu tenho essa imagem base baixada, né? Então ele aproveitou essa imagem para conseguir fazer ali a execução e já executou o comando, tá? Eu vou até fazer uma coisa aqui também para ficar menos chato. Vamos colocar um apt clean aqui. Vou remover esse carinha e vou também, vamos ver aqui, deixa eu fazer isso aqui, para ficar um pouquinho mais interessante, tá? Vou passar aqui a um sleep 10 aqui, vamos esperar 10 segundos para essa imagem construir, para ver se ele faz ali as coisas um pouco mais devagar, né? Vou aqui executar agora uma versão 3 dessa imagem, tá? Olha só, ó, fazendo aqui a instalação, olha que legal, agora sim, ó. Baixando os meus pacotes e agora provavelmente ele caiu no sleep ali, ele tá aguardando, tá? Mas pode ver que ele mostra os steps aqui também, 2 de 2, e agora ele vai finalizar. Se eu fizer aqui agora Docker Images, vou pegar lá as minhas primeiras imagens, podia fazer um filtro, mas eu estou usando o Windows, é um pouco mais chato. Ele tem aqui, ó, há 4 segundos atrás, e ele já está falando aqui o nome da minha imagem, tá? Ó, versão 1, ó, ele nem acabou nem renomeando ali, né? Depois fez a 2 e a 3, tá? E aí ele tá falando que rodou há 4 segundos atrás e o tamanho que ela ficou foi de 192 megas e aí a gente tem um ID dessa imagem, tá? E agora vamos fazer o quê? Já que a gente criou essa imagem, vamos executá-la. Vamos ver se ela funciona de verdade. Para isso a gente vai executar um outro comandinho aí, eu vou deixar aqui também nesse readme, que depois eu compartilho com vocês, tá? E vai ser o docker run. E aí a gente vai passar aqui a informação que é o "-d", para a gente fazer a execução do nosso container de modo em background, aí, totalmente desanexado, sem prender o terminalzinho na tela. Vou passar aí também a opção de "-p", tá? Porque aqui agora eu vou indicar o que? A porta. E aqui vem um detalhe, tá? Lembra que lá no Expose a gente falou que o meu container está executando na porta 80? Beleza. Então eu preciso fazer o que agora? Da porta 80 do meu container, qual que é a porta da minha máquina local que eu vou conseguir chegar lá na porta 80? Então eu vou falar assim, ó, se eu acessar do meu browser a porta 8080, eu vou cair dentro do meu container na porta 80, tá? E aí eu tenho que passar um nome. Qual que vai ser o nome? O Wilton Infra barra nginx. nginx. Qual que é a tag? V3, que foi a última que a gente executou, tá? Vamos ver se isso vai funcionar? Vou executar aqui agora, docker run "-d", "-p", 8080 da minha máquina local para a porta 80 do meu container. E aí eu vou passar aqui que vai ser a Wilton Infra barra nginx versão 3, ok? Vamos executar. Olha aí, se eu fizer aqui docker ps, eu tenho outras imagens executando, mas eu não tenho aqui a minha imagem do nginx sendo executada, hein? Será que funcionou ou não? Se eu fizer aqui um cur localhost 8080, o que vai acontecer? Falhou para se conectar no meu container, tá? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Bom, já que não funcionou, vamos tentar fazer aqui um debugzinho para a gente entender exatamente o porquê que a nossa imagem falhou. E para fazer esse debug eu vou executar aqui, ó, docker run "-t", porque eu quero ver o terminal, tá? Então eu vou colocar aqui "-p", 8080, 2.80, Wilton Infra, nginx, V3.
Olha só, o que que aconteceu agora? Para eu fazer esse debug, ele executou o meu container, só que agora ele mostrou o terminal para mim, né? Quando a gente fez ali a execução a primeira vez, a gente passou o comandinho "-d" para ele rodar em background e não aparecer esse comando para ele não ficar travado nessa tela. Mas nesse caso, como a gente está com problema no container, eu preciso dessa informação aqui, ó. E aí ele trouxe aqui para mim, tal, foi lá, pegou lá o arquivinho entry point padrão, deu um up, e aí quando chegou aqui os nossos problemas começaram, e ele tá falando que falta um ponto vírgula no final, com certeza, seu Wilton, você não passou um ponto vírgula aqui, por isso que não deu certo. Então vamos fazer o que agora? É como a gente corrigiu o nosso Dockerfile, a gente precisa reconstruir na nossa imagem. Então vou executar aqui de novo docker build "-t Wilton infra barra nginx. E agora vai ser a versão 4, porque a versão 4 sim vai ser a versão que vai funcionar. Tá? Prontinho, já executou. E agora a gente vai lá para o nosso docker run. Só que agora eu vou de novo fazer o "-d", tá? Para ele rodar em background e não ficar travado naquele terminal. 8080 que é a porta da minha máquina local, 80 que é a porta do container que eu fiz o meu expose, e agora eu vou rodar aqui a imagem Wilton infra barra nginx, dois pontos, v4 que é a imagem corrigida, tá? Opa, vamos ver se executou, docker ps. Agora sim o nosso container está sendo executado. E será que funcionou mesmo? Deixa eu abrir aqui o browser. Vamos colocar aqui agora localhost, dois pontos, qual que é a porta da minha máquina? 8080. Olha só, welcome to nginx. Então agora funcionou, eu já estou executando aqui o meu container e o meu servidor web está prontíssimo, certo? Porém, agora olha só, ele abriu a página padrão do nginx aqui pra gente, né? Mas, no caso, eu vou agora fazer o quê? Eu vou parar esse container. Então eu vou fazer ó, docker stop. Vou passar aqui esse ID. Vamos ver se funciona assim. Bom, voltando aqui então no nosso VS Code, vamos fazer o quê? Eu vou fazer a cópia do meu arquivo index.html para dentro do meu container, tá? Então aqui eu tenho um arquivo index bem simples, um HTML bem simples, ó. O H1, meu primeiro container, execução feita com sucesso, e tem um título ali na página. Coisas muito simples aqui do nosso arquivinho HTML. E aí, como que a gente faz aqui para copiar ele para dentro do nosso container, utilizando a instrução copy, igual a gente viu no início da aula. E aí eu vou falar que lá na minha pastinha app, o arquivo index.html é o que eu quero copiar. E para onde eu quero copiar esse cara? Para o usr share nginx barra html barra index.html. Essa extensão aqui ela é muito boa, né? Ela já sabe aí um monte de coisa que a gente pode executar, então utilizem, tá? Depois eu vou deixar aqui também nos comentários o nome desse plugin do VS Code aí para quem tiver interesse em utilizar. Maravilha! Então agora que eu já coloquei aqui, adicionei uma nova instrução pedindo para que seja feita uma cópia do meu arquivinho app-index, tá? Pode ver, ó. Então eu coloquei app-index, que se eu vir aqui no local e fizer ls app barra, olha só tem o arquivo index.html aqui dentro, tá? Tô pedindo para que ele copie dentro do meu container na pastinha usr share nginx html index.html, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Docker build, vou reconstruir a minha imagem, "-t Wilton infra barra nginx, e agora eu vou passar aqui uma nova versão que vai ser a versão 5 e vou colocar um ponto aqui porque eu estou na mesma pasta, no mesmo contexto que o meu arquivo Dockerfile, tá? E agora a gente vai executar.
Olha só, como a gente já tinha um cache disso feito, não foi feito nenhuma alteração aqui, ele não esperou nem o sleep, né? Ele já sabe que não houve alteração nessa linha, ele seguiu direto, mas ele fez a cópia do nosso arquivo para dentro do container. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos executar docker run -d -p. Na minha máquina eu quero acessar da minha porta 80, a porta 80 no meu container, que é o Wilton Infra barra Nginx V5, certo? Olha só, docker ps, o meu container está sendo executado. Agora vamos ver se de fato ele realmente está executando o arquivo que foi copiado lá para dentro. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, ainda estou com a página do Nginx, vou atualizar aqui. Olha só que beleza, hein? Deu tudo certo. Meu primeiro container com Dockerfile, execução feita com sucesso. Então a gente conseguiu executar aí a nossa imagem para dentro do nosso, o nosso arquivinho, copiar para dentro do nosso container, tá? E aí o último passo agora, pessoal, que a gente precisa, né, para encerrar aí o nosso arquivo sobre Dockerfile, é saber, pô, Wilton, beleza, eu fiz aqui a construção da minha imagem utilizando o Dockerfile, eu consegui ali fazer, copiar arquivos para dentro, fechei a minha imagem, agora eu tenho a minha aplicação sendo executada dentro do container. Como que eu faço para compartilhar e fazer aí com que outras pessoas utilizem? Aí vem uma coisa extremamente importante, tá? A gente precisa ter um registry. No caso aqui eu vou utilizar o próprio Docker Hub, mas saiba que você poderia aí utilizar um registry na AWS, no Azure, no Google, no próprio GitHub, aonde você quiser, basta com que você faça a configuração. Depois a gente vai pegar uma aulinha aí só para falar sobre esse tipo de configuração. No caso aqui eu já estou logado, tá, no meu Docker Hub. Para você fazer o seu login aí no Docker Hub, você vai executar o comandinho docker login. Tá? Olha só. Aí o que aconteceu? Como eu fiz o docker login aqui, ele está pedindo para eu fazer o login com base no browser, tá? Para fazer a ativação. Eu vou fazer aqui, tá? Não tem problema nenhum, então eu vou copiar esse cara aqui. Vou abrir aqui o meu browser. E aí o que ele fez aqui também? Ele gerou um código, tá vendo? Então, o que eu vou passar lá no browser é esse código. Tá? Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Olha só. E aí ele está pedindo para que eu coloque o código de ativação. Eu vou colocar aquele códigozinho. Eu vou colocar aqui. Beleza, vou confirmar. Maravilha. Agora, se eu voltar lá no meu VS Code, eu já tenho que estar logado, certo? Olha só, login feito com sucesso, tá? E aí o que acontece? A partir de agora, eu consigo fazer o envio das minhas imagens lá, salvar bonitinho lá dentro do Docker Hub, tá? Para isso, eu preciso executar um comandinho agora, que é o comando push, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer assim, ó, docker push Wilton Infra barra Nginx V5, que já é a minha imagem alterada, eu não quero enviar outras tags ali. Poderia enviar uma, duas ou três, né? Pensa que isso dentro de um pipeline, rodando várias vezes com cada versão do seu código, então é natural que você tenha várias tags. No nosso caso aqui é só um exemplo para a gente ver como a gente salva a nossa imagem lá no Docker Hub. Então eu vou executar aqui, ó, docker push, vou passar aqui, ó, Wilton Infra, pá, Nginx V5, tá? É importante porque aqui a gente já fez o build da nossa imagem com o nome do meu usuário e tal, e um repositório que eu posso jogar. Poderia ter um outro nome qualquer, depois eu podia fazer uma tag. A gente vai fazer esses passos em uma outra aula, que aí acaba entrando sendo um pouco mais complexo, mas é possível sim, tá? Muitos pipelines normalmente também é utilizado esse tipo
de técnica, né? Que a gente cria um nome qualquer, depois a gente faz um tagueamento para o nome que a gente quer salvar no nosso repositório. E aí eu vou dar um Enter aqui e olha só o que ele vai fazer. Olha só, eles falou aqui que não, você não pode fazer o envio da imagem lá para o Wilton Infra. Vamos ver o que está acontecendo lá? Deixa eu acessar aqui o meu Docker. Vou pegar aqui os meus repositórios. Ah, eu já descobri o porquê, tá, pessoal? Olha só. Vou até abrir aqui para vocês verem. Eu não tenho o Wilton Infra, na verdade, ele é o nome do meu e-mail, né? Mas lá no Docker, o nome do meu repositório é simplesmente o Wilton. Por isso que ele não deixou eu fazer, tá? Uma forma simples da gente resolver isso, sem complicar muito, é fazer o quê? Vou limpar aqui. Docker build -t Wilton barra vou colocar aqui, ó, nginx barra v5. Vou fazer um build de novo aqui e agora eu vou utilizar direto o nome Wilton, tá? E aí o que eu posso fazer? Agora eu vou fazer aqui um docker push Wilton barra nginx v5. E agora sim ele está fazendo o envio lá para o meu repositório, tá? Para o meu Docker, Hub, para minha conta, tá? Onde pode baixar aqui essa imagem, executar onde você quiser, compartilhar com quem você quiser. E até porque, como eu não pago o Docker Hub, essas imagens que eu coloco lá, elas acabam ficando todas públicas, então qualquer um pode entrar lá, baixar, utilizar e aproveitar também. Tem bastante coisa lá no meu repositório, quem tiver curiosidade depois pode dar uma olhada lá. Perfeito, tá? Ele gerou aqui o hashzinho também da nossa imagem, né? Que é um código único aqui para diferenciar a minha imagem de outras ali. E se eu voltar aqui no meu Docker Hub agora e tentar buscar, olha aqui, ó. Ele já até trouxe aqui a informação da imagem que a gente subiu agora. E olha só que interessante, né? Há um tempo atrás eu já tinha feito aí uma V1, uma V2 desses caras e subi uma V5 agora, tá? Então se eu tivesse outras tags aqui, ó, ele falou que eu tenho duas, mas eu poderia ter mais. O build aqui, né? Então quantas vezes não estou com automação de build, então não tenho vários builds. Se tem outros colaboradores, também não tem. Se eu tenho algum webhook trigando esse cara aqui, também não tem. E aqui as configurações que eu posso colocar aqui das minhas imagens. Eu posso fazer aqui um upgrade na minha conta e deixar fazendo o scanner de segurança também. Tá? Então, como eu não tenho nada disso, poderia ter passado já uma descrição, várias outras coisas que eu posso colocar aqui para melhorar a visibilidade da minha imagem lá dentro do Docker Hub, certo? Então, meus amigos, sobre Docker File, é isso, tá? Essa aula foi para a gente aprender a construir uma imagem com base numa imagem já lá do Docker Hub, onde a gente pode construir imagens das nossas aplicações totalmente customizadas e depois enviá-las ali também para o nosso Docker Hub. A gente passou por todas as instruções ali existentes dentro do Dockerfile, tá? E utilizamos as principais aí para construir essa imagem do Nginx. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos. Agradeço você que ficou até o final e na próxima aula nós iremos falar ainda mais sobre Docker, ok? Então espero você na próxima aula e até mais.